Boa noite. A leste continua a mudança. A República Democrática Alemã poderá ter, num futuro próximo, eleições livres e um partido comunista com menos influência política. A revelação foi hoje feita em Berlim, depois da eleição do novo Politburo do Partido Comunista da RDA e da nomeação de Hans Modrow para novo primeiro-ministro do país. Hans Modrow, 61 anos, é o novo primeiro-ministro da RDA. Qualificado como incorruptível, Modrow pertence à linha liberal do Partido Comunista e é apoiante da perestroika soviética. Uma convicção que já lhe valeu ser chamado Gorbachev da RDA. A sua nomeação vem na sequência de outra, a do novo Politburo do Partido Comunista, que substituiu o anterior demitido em bloco. Uma demissão que se deu na reunião do Comitê Central do Partido Comunista, que está reunido para analisar a atual situação política e para proceder a remodelações de alto nível. A reunião chegou, inclusive, a ser interrompida por Egon Krenz, o líder do PC leste alemão, para falar a milhares de manifestantes comunistas. Na altura, Krenz apelou à calma e pediu paciência para as reformas e grandes mudanças do país. Aliás, o movimento de reivindicação por reformas radicais na RDA continua a crescer, assim como o êxodo dos seus cidadãos para a vizinha RFA, que tem já graves consequências económicas. Fábricas e empresas estão a requisitar militares, algumas lojas fecharam e imigrantes vietnamitas estão a ocupar os lugares deixados vagos pelos que fugiram para a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental, onde já existem reações às mudanças na RDA. Em discurso efetuado no Parlamento, o chanceler Helmut Kohl pôs condições ao auxílio económico à RDA. A ajuda só será possível mediante reformas políticas. Na ocasião, Kohl referiu ainda o problema da reunificação das Alemanhas, dizendo que não existem razões para se resignar com a sua divisão em dois Estados. Nas eleições autárquicas norte-americanas, um negro ganhou pela primeira vez o cargo de governador do estado da Virgínia. No entanto, o candidato derrotado, o republicano Marshall Coleman, pediu já uma nova contagem de votos, o que poderá pôr em causa a vitória do democrata negro Douglas Wilder. Onde não há dúvidas é, de facto, em Nova Iorque. David Dinkins, um advogado de 62 anos, ganhou em representação do Partido Democrático a poderosa Câmara Municipal da grande metrópole americana. O nosso correspondente, Luís Pires, tem mais pormenores. Liberais brancos e grande parte do voto judeu ajudaram ontem David Dinkins a ocupar a cadeira deixada vaga por Edward Koch nas eleições para Mayor de Nova Iorque, passando a ser o primeiro autarca negro da sua história. As sondagens pré-eleitorais davam a Dinkins uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre o seu oponente Rudy Giuliani, o que afinal não se veio a confirmar. A diferença de apenas 3 pontos confirma que os indecisos optaram por Giuliani. Para os nova-iorquinos foi uma campanha suja de ataques pessoais e por vezes ofensiva de parte a parte. Colocaram-se de lado os temas básicos de campanha, como a educação, a droga, o desemprego, a corrupção. A vitória de Dinkins assenta primariamente sobre a sua mensagem de reconciliação racial, a par da experiência que possui como presidente do condado de Manhattan. Em Virgínia, só 27 deste mês se sabe o resultado do voto para governadores. 1.700.000 votantes produziram uma escassa diferença de apenas 5.000 votos, favoráveis ao democrata Douglas Wilder, o que obrigou a que o seu oponente, o republicano Marshall Coleman, pedisse uma recontagem dos votos. A ser eleito, Wilder será o primeiro governador negro da história dos Estados americanos. Luís Pires em Nova Iorque para o 24 Horas. A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, disse hoje em Nova Iorque, diante da Assembleia das Nações Unidas, que, devido à sensível diminuição das tensões internacionais, chegou o momento do conjunto das nações se preocupar seriamente com a proteção do ambiente. A senhora Thatcher, que viajou até Nova Iorque para falar especificamente de questões relacionadas com o ambiente, afirmou textualmente que existe o perigo de danos irremediáveis na atmosfera, nos oceanos e até no próprio planeta. Na sua intervenção, a chefe do governo britânico afirmou que foi a humanidade e as suas atividades que provocaram as mudanças no nosso planeta ao referir-se ao lançamento da atmosfera do óxido de carbono, à destruição de florestas, à diminuição da camada de ozono, ao aquecimento do planeta devido ao efeito estufa e também ao crescimento demográfico. Margaret Thatcher insistiu na relação que existe entre a proteção do ambiente e o desenvolvimento económico, sublinhando que era necessário resistir à tendência simplista que consiste em responsabilizar as indústrias multinacionais pelos danos causados no ambiente.
A dirigente britânica, que falava hoje na ONU pela primeira vez nos últimos 4 anos, disse ainda que a tarefa mais urgente consiste na negociação de uma convenção sobre mudanças climáticas, uma espécie de guia de bom comportamento para todas as nações, conforme especificou. Thatcher anunciou que o seu país irá criar um novo centro de previsões de mudanças de clima que disporá da mais sofisticada tecnologia e que colaborará com os peritos de todo o mundo, nomeadamente com os dos países em vias de desenvolvimento. O 24 Horas convidou o jornalista Luís Delgado, que normalmente segue com atenção estas movimentações da política internacional, para falarmos um pouco sobre a Sra. Thatcher hoje. Boa noite, Luís Delgado. Há quem diga que, de facto, o ambiente é o calcanhar de Aquiles da Sra. Thatcher em termos de política interna na Grã-Bretanha. Este discurso dá a sensação de que é para apaziguar certos ânimos, ou não? Eu via mais este discurso de outra forma. É o discurso da moda. É o discurso da moda que foi iniciado pelo Presidente Bush. De facto, as preocupações internacionais, grandes tensões desapareceram e, neste momento, os grandes líderes preocupam-se com outros temas. E este discurso do ambiente surge naturalmente, como também, por exemplo, o combate à droga é outra grande questão que está na moda. E é aproveitado naturalmente por estes líderes de países altamente industrializados, onde de facto esses problemas se seguem com maior cuidado. Mas naturalmente isto também, do meu ponto de vista, tem outra explicação. E é uma explicação bastante mais simplista. Quando os chefes de Estado os chefes de Estado ou do Governo têm problemas internos, problemas difíceis de ultrapassar, normalmente fazem grandes espetáculos a nível externo, fazem grandes iniciativas, lançam grandes programas, e uma Assembleia Geral das Nações Unidas é o sítio ideal para tentarem dissolver um pouco a tensão que existe no interior do seu próprio país. A Sra. Thatcher, ao que consta, terá anunciado hoje alguma intenção de se demitir em 91 ou 92. Isto poder-se-á dizer que está direta ou indiretamente relacionado ainda com a demissão de Nigel Lawson há uma semana atrás? Não, eu creio que está tudo relacionado, é evidente. Ela, com o Congresso dos Conservadores, sofreu algumas críticas e percebeu que o partido estava disposto a uma alteração, a uma mudança na liderança. A Sra. Thatcher está no 3º mandato consecutivo, mas o que ela deixa é um aviso solene de que vai ao 4º mandato. E depois de ganhar o 4º mandato, então sim, está na disposição de abandonar. Por isso, essa nuance que ela faz é uma nuance que mantém todas as características que a celebrizaram. Ela diz, pura e simplesmente, eu estou disposta a continuar, vou vencer as próximas eleições. Apesar de, neste momento, as sondagens, os resultados dos trabalhistas estarem a subir, eu vou vencer e depois, então, saio em glória. Esta é a ideia de que a Sra. Thatcher pretende transmitir ao seu Congresso. Naturalmente que há já neste momento, e tendo em conta que ela fez esse anúncio através de um jornal, há já naturalmente um conjunto de sucessores que se preparam para ocupar o lugar e naturalmente aqueles que sempre a criticaram e sempre puseram em causa as políticas dela, designadamente, por exemplo, em relação à comunidade europeia, são aqueles que neste momento estão em melhores condições para poderem vir a desempenhar o cargo que a Sra. Thatcher tem neste momento. Obrigado, Luís Delgado. Entretanto, uma notícia de última hora, chegada de Hamburgo, dá-nos conta que um barco de passageiros que se dirigia para a Grã-Bretanha colidiu com um navio de contentores hoje à noite e a polícia diz que há mortos e feridos. Isto terá sido na foz do rio Elbe, no Mar do Norte. As vítimas já foram retiradas do barco de passageiros, mas não se conhece ainda o número quer de mortos, quer de feridos. Entretanto, no Líbano, mais concretamente em Beirute, o terror voltou hoje às ruas quando uma viatura armadilhada explodiu no setor controlado pelas forças sírias. Morreram 2 pessoas e ficaram feridas 20. O atentado ocorreu 1 hora antes do novo presidente do Líbano, o cristão maronita René Mouad, de 64 anos, ter chegado à capital libanesa proveniente da Síria. O presidente libanês René Mouavad encontrou-se hoje em Damasco durante 5 horas com o vice-presidente sírio Abdelalim Kadam, com quem abordou a aplicação do acordo assinado em Taif, na Arábia Saudita, entre os deputados cristãos e muçulmanos libaneses, para que a paz volte a ser uma realidade no país. Em declarações prestadas no final do encontro, o vice-presidente sírio, ao comentar as afirmações feitas pelo líder cristão libanês, general Michel Aoun, de que René Mouavad era um simples deputado e não o presidente do Líbano, limitou-se a afirmar que nada poderá impedir o acordo firmado entre os deputados libaneses. 1 hora antes da chegada do presidente René Mouavad a Beirute, um atentado contra um carro armadilhado provocou o pânico na capital libanesa. 30 quilos de dinamite ligados a 2 granadas de morteiro explodiram, causando 2 mortos e 20 feridos no setor muçulmano, que está sob controle dos efetivos sírios.
Foi esta a quinta explosão de um carro armadilhado em Beirute Oriental desde o início do ano e o 12º em todo o Líbano no mesmo período de tempo. Estes atentados provocaram já 62 mortos e 300 feridos. E depois deste noticiário internacional, vamos agora fazer um pequeno intervalo neste 24 horas, mas voltamos daqui a pouco. Até já. Mas hoje outros acontecimentos também foram notícia. Continuam sem dar sinais de vida os 14 tripulantes do barco de pesca Driss, desaparecido no alto mar há 15 dias. As famílias da tripulação, naturalmente, já acreditam no pior. Em Lisboa encontra-se reunida uma comissão da União Europeia Ocidental. Tem como tema da reunião a criação de um Instituto de Estudos de Segurança e uma agência para verificação por satélite dos acordos de controle do armamento. O Partido Socialista apresentou hoje, entretanto, 3 projetos de lei tendentes a reformar a legislação fiscal em vigor. O Partido Socialista apresentou hoje à imprensa 3 projetos de lei propondo reformas na legislação fiscal em vigor, considerada pelos socialistas como injusta e ineficaz. Os 3 projetos de lei propostos pelo PS incidem sobre a defesa do contribuinte, reforma do IRS e IRC e reforma da CISA e do imposto sucessório. Tais projetos, da autoria do antigo Ministro das Finanças, Medina Carreira, são considerados pelo Secretário-Geral do PS, Jorge Sampaio, como fundamentais para a defesa do contribuinte. Uma das propostas do PS consiste na criação de um verdadeiro imposto único e não apenas um imposto único sobre os rendimentos do trabalho. Uma comissão da Assembleia da União Europeia Ocidental, o EUO, iniciou hoje em Lisboa o debate sobre a criação do Instituto de Estudos de Segurança e uma agência para a verificação por satélite dos acordos de controle de armamento. À meio da tarde, a comissão manteve contactos com o secretário de Estado Albino Soares no Palácio das Laranjeiras. Nos seus 2 dias de contactos com as entidades portuguesas, a comissão abordará nomeadamente o atraso registado no previsto alargamento da UEO a Portugal e a Espanha. Dor, luto e desolação nas famílias dos 14 tripulantes do barco de pesca Driss, que deixou de comunicar com o Porto de Lisboa desde o dia 25 do mês passado. O Driss desapareceu no alto mar quando se dirigia para Agadir, em Marrocos, e onde era aguardado no dia 27 de outubro. Desde então, todas as buscas têm-se revelado infrutíferas. Daí a esperança que foge e frases de desalento. Estão mortos e bem mortos. Para mim ninguém me tira a ideia que eles que estão mortos e bem mortos, antes a gente se enganasse e fosse um sonho nosso e eles aparecessem, que era a maior alegria do mundo. Iniciou-se hoje o 3º Salão e Fórum das PMEs, as Pequenas e Médias Empresas. Este encontro tem como principal objetivo a discussão a nível nacional dos problemas que, em termos de pequenas e médias sociedades, irá haver em 1993 com a entrada do mercado único. Localmente, o encontro das PMEs está a decorrer no Centro de Congressos da Associação Industrial Portuguesa. Neste local, refletir-se-á sobre um conjunto de problemas que surgiram do debate um pouco por todo o país. Um dos grandes temas selecionados para reflexão no Fórum é o mercado único. As pequenas e médias empresas são bastante vulneráveis às ameaças do meio e da concorrência. Com o mercado único, aumentam os clientes potenciais, mas também a concorrência. Isto faz com que os ganhos futuros não sejam certos. Para que as PMEs não diminuam a sua rentabilidade, têm de ter ao seu serviço pessoal formado e informado. Estes temas enquadram-se no segundo tópico em discussão no Fórum, que vai decorrer até sexta-feira. Como referem os modernos gestores de recursos humanos, é necessário começar a ver a formação de pessoal como um investimento e não como um custo. Isto já acontece em algumas empresas, outras vão mais longe. Contabilizam como custos as despesas de pessoal na contabilidade jurídica ou patrimonial. Na contabilidade de recursos humanos, as pessoas são contabilizadas como ativo. Mas são muito poucas as empresas que têm contabilidade de recursos humanos. Mais grave ainda, porque denotam maior atraso, é a inexistência de contabilidade analítica. E um grande número de PMEs não tem um sistema de contabilidade analítica montado. Por isso não sabe, por exemplo, quais são as linhas de produtos em que ganha e em que perde dinheiro. Para evitar situações destas, é necessário adotar novas formas de gestão, organização e produção. Não se pense, contudo, que os problemas são o monopólio das PMEs e, por isso, há mesmo quem defenda a tese Small is Beautiful. Vera Jardim é candidato a bastonário da Ordem dos Advogados e Silva Dias é candidato a presidente da Associação dos Arquitetos Portugueses e ambos apresentaram esta tarde em Lisboa o programa das suas candidaturas. Brevemente, ambas as classes vão escolher os seus representantes, apresentando-se ao sufrágio várias listas, o que deixa antever 2 atos eleitorais bastante concorridos.
José Vera Jardim, candidato a bastonário da Ordem dos Advogados, apresentou esta tarde em conferência de imprensa as bases gerais do programa da sua candidatura. A descentralização da Ordem dos Advogados e a criação de centros de discussão, estudo e deliberação que possam ser verdadeiramente representativos da generalidade dos advogados são dois dos objetivos da lista de Vera Jardim. No programa merece também particular destaque a procura de uma maior participação dos advogados nas ações a desenvolver pela Ordem, que terá de passar a ser sentida por todos os seus membros como uma instituição de serviço à classe. Quarta-feira foi também o dia escolhido pela lista A, candidata à Associação dos Arquitetos Portugueses, para apresentar o seu programa. Encabeçada por Silva Dias, esta candidatura pretende atualizar a legislação existente sobre arquitetura e urbanização e ainda incentivar a criação de pequenas e médias empresas de arquitetos. Tudo isto, segundo dizem, para enfrentar melhor o mercado único de 1993. Outro dos objetivos desta lista é proporcionar maiores oportunidades aos jovens arquitetos, criando para isso mais concursos, exposições e prémios. 4 mortos e 2 feridos é o resultado de um acidente ocorrido em Canal Caveira, junto de Grândola, quando 2 caminhões com reboques chocaram de frente. Na estrada Porto Viana, outro acidente envolvendo 3 veículos provocou 47 feridos, 5 dos quais com bastante gravidade. A quase totalidade dos feridos restou-se num autocarro de turismo que transportava sacerdotes italianos de Fátima para Santiago de Compostela. O autocarro com os sacerdotes chocou com um caminhão de mercadorias e com 2 veículos ligeiros. Um autocarro de turismo com matrícula portuguesa saíra de Fátima e dirigia-se para a fronteira, com destino a Santiago de Compostela, em Espanha, conduzindo em passeio de peregrinação algumas dezenas de sacerdotes italianos e um polaco. Depois de ter feito uma ultrapassagem a uma furgoneta, o autocarro chocou de frente com uma caminhoneta de carga que transportava rolos de papel a caminho do Porto de Leixões. Na sequência do embate entre os 2 pesados, um terceiro veículo, um ligeiro, chocou com as traseiras do autocarro de turismo. O acidente ocorreu cerca das 17 horas de hoje, na estrada Porto Viana do Castelo, por altura do cruzamento da Estela, 10 km a norte da Póvoa de Varzim. Como consequência do embate triplo, registaram-se 47 feridos, 4 dos quais em estado considerado grave. Os feridos foram assistidos nos hospitais de Fano, Póvoa de Varzim e Esposende, sendo os 4 graves conduzidos posteriormente para o Hospital São João no Porto, entrando na secção de grande cirurgia. Dos 47 sinistrados, 45, incluindo a guia e o motorista, viajavam no autocarro de turismo e os 2 restantes eram os condutores da caminhoneta de carga e do veículo ligeiro. O aparatoso acidente provocou o corte da estrada durante cerca de 2 horas, tendo a GNR providenciado o escoamento do trânsito por vias secundárias. A obra poética completa de Manuel Alegre está a partir de hoje reunida em 2 volumes. A sessão de apresentação deste trabalho decorreu esta noite e contou com a presença do Presidente da República. O Presidente da República, Mário Soares, esteve esta noite presente numa livraria de Lisboa na sessão de lançamento dos 2 volumes que reúnem a obra poética completa de Manuel Alegre. Entre os presentes viam-se, além do autor, poetas, escritores, deputados, dirigentes políticos e outros intelectuais. Durante a sessão foram recitados poemas de Manuel Alegre. A apresentação do trabalho esteve a cargo de Manuel Alberto Valente, da editora. Escusado será também referir a importância que a poesia de Manuel Alegre teve no campo da canção e, sobretudo, na renovação daquilo que era então apenas o fado de Coimbra e que depois veio dar origem àquilo que poderíamos chamar a nova trova portuguesa. As greves de hoje nos transportes coletivos, Carris, Metro, Transtejo e Rodoviária Nacional provocaram hoje de manhã e ao princípio da noite grandes congestionamento de trânsito nos acessos à capital. Com normalidade apenas circularam os comboios. Como em greves anteriores, as percentagens de adesão dos grevistas apresentadas pelos sindicatos e pelas administrações das empresas não condizem. Totalmente apenas pararam o metro, os elétricos, os elevadores e os barcos da Transtejo. A Carris e a Rodoviária Nacional, para além dos seus autocarros que circularam, estabeleceram carreiras alternativas. Na rodoviária, os expressos e a maioria dos autocarros de aluguer circularam normalmente. Amanhã, segundo dia de greve, prevê-se que a situação não seja muito diferente da registada hoje.
Segundo a administração da CP, a greve convocada pela Federação dos Sindicatos Ferroviários não irá causar transtornos significativos, prevendo apenas alguns atrasos. Exceção serão as ligações fluviais entre Lisboa e o Barreiro e os comboios com origem e destino no Barreiro, para os quais não são garantidas as ligações. Haverá, no entanto, um serviço rodoviário estabelecido pela CP entre o Barreiro e a Praça de Espanha, das 5 da manhã às 21h30. Mas na atualidade nacional, o 24 Horas selecionou também outros acontecimentos que serão notícia neste 9 de novembro. Em Lisboa tem início a 7ª Conferência da Cidade com o tema Segurança Europeia e Fatores de Polaridade Mundial. No Estoril, a Associação Portuguesa de Desenvolvimento da Comunicação comemora com jantar os seus 5 anos de vida. Uma exposição leilão é inaugurada no Pavilhão de Exposições da Tapada da Ajuda, em Lisboa. E para quem gosta de recordar os êxitos de Glenn Miller, amanhã no Casino do Estoril, oportunidade para ouvir e dançar com a orquestra Glenn Miller Revival. Faleceu esta madrugada um funcionário da RTP de seu nome António Joaquim da Costa, na situação de reforma e que foi durante mais de 20 anos mestre carpinteiro de cenografia. Faleceu com 55 anos e o seu funeral será amanhã em Peso da Régua, de onde era natural. E vamos agora para um assunto completamente diferente, para o que convidamos o Dr. Monteiro Correia, chefe de divisão de Observação Meteorológica. Boa noite, Sr. do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Sr. um telex que nos chegou hoje da Lusa refere como uma frase sua de veras interessante que na região da Serra da Estrela, nos últimos 100 anos, terá caído muito menos água do que em registros anteriores, qualquer coisa a rondar menos 1000 litros por metros quadrados, o que é uma situação considerada preocupante para todo o território português. Quer isto dizer que nós estamos a atravessar uma época de grande seca? Não. Geral e globalizante? Não. O que acontece é que o clima e a quantidade de precipitação varia ao longo dos tempos. E acontece que na Serra da Estrela, e eu estou-me a referir aos resultados das observações do Observatório das Penhas Douradas, na realidade, no princípio do século, choveu, em média, uma média de 15 anos, mais 1000 milímetros do que está a chover presentemente, do que choveu nos últimos 15 anos. Evidentemente que não quer dizer que essa quebra da quantidade de precipitação vá continuar. Elas, para ter uma ideia, chovia no princípio do século, em média de 15 anos, 2.500 litros por metro quadrado, está a chover agora 1.500, 1.600 por metro quadrado, mas também já em períodos anteriores choveu menos, quer dizer, tem havido uns ciclos de quantidade de precipitação da ordem dos 35, 36 anos, em média, e que, de acordo com os resultados das observações já efetuadas desde os fins do século passado, já temos 3 máximos de quantidade de precipitação, os primeiros da ordem dos 2.500 litros por metro quadrado, o último mais baixo, mas estando nós agora no mínimo desses ciclos, acontece que dentro de alguns anos, irá, ou se não começar já agora, aumentar a quantidade de precipitação. Na realidade é bastante menos do que o que já foi no passado, mas não significa que continue eternamente a descer, não, pelo contrário, são ciclos de quantidade de precipitação da ordem, como disse, dos 35 anos e que, portanto, vamos agora, eu acredito que dentro de alguns anos, se não começou já, é subir essa quantidade. De qualquer das formas, os pastores da Serra da Estrela queixam-se e terão alguma razão quando dizem que já não há os nevões que havia antigamente. Sim, eles queixam-se e várias vezes ouvi falar disso, que já não há os nevões que havia antigamente e é verdade, pois se está a chover agora menos, antigamente choveu mais e, portanto, era sinal de que nevava mais na Serra da Estrela. E em termos de temperatura? Setor, em termos de temperatura, ou não há um aumento global? As pessoas pelo menos dizem que, por exemplo, o último inverno foi excessivamente brando, o que não quer dizer nada, naturalmente. O que acontece aqui em Portugal continental é que a temperatura subiu desde o princípio do século. E subiu até meados do século, até 1950, e depois inverteu a tendência da subida. Nós estamos, embora muito lentamente, com
uma tendência para que a temperatura desça. Principalmente nota-se mais nas temperaturas máximas do que nas temperaturas mínimas. Eu posso lhe dizer que desde o princípio do século até meados deste século, a temperatura média, ou melhor, a média das máximas em Coimbra subiu 2,5 graus, o que é muito. E agora, a partir de 1950, ela está a descer e está com tendência para descer, embora lentamente. Sr. para terminar, voltamos à questão de 1 metro cúbico por metro quadrado a menos de 1 litro chuva. por metro quadrado. 1 litro por metro quadrado. 1 litro por metro quadrado. Ou seja, um metro de altura de chuva, se ela se não infiltrasse. Mas por metro quadrado isso faz, naturalmente, representa uma grande quantidade de água. Sim, é uma Isto grande afeta quantidade diretamente os caudais dos rios que, por exemplo, nascem na Serra da Estrela. Evidentemente, repare que a Serra da Estrela é um distribuidor das águas da chuva para norte, para os afluentes do Rio Douro, para sul, os afluentes do Tejo, e para oeste, o Volga, o Mondego, que vão ter ao mar. Evidentemente que, em média, levam menos água. Em média, as barragens terão menos água. Mas, como digo, não é que a tendência seja para continuar a decrescer indefinidamente. Não. São ciclos que agora tende a aumentar a quantidade de precipitação. Muito obrigado, Sr. por ter vindo ao 24 horas. Bom. E vamos naturalmente terminar com a previsão para amanhã, fornecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Assim, para as regiões autónomas dos Açores e Madeira, prevê-se céu geralmente muito nublado, com vento fraco e períodos de chuva. Quanto ao continente, espera-se céu pouco nublado, com vento moderado de norte e descida da temperatura mínima. E agora sim, terminamos este 24 horas. Boa noite, em nome de todos os que intervieram neste noticiário. Fique agora com o remate e com o Ribeiro Cristóvão. Pela minha parte, até amanhã. Boa noite.